VGHF11 ou MCHF11, qual desses dois fundos imobiliários de ED é o melhor? Galera, esse aqui é um vídeo rápido, direto ao ponto, para fazer uma comparação entre eles e eu também vou fazer aqui alguns comentários. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar. E eu quero saber a sua opinião sobre esses dois fundos, qual você acha melhor, então deixa aqui nos comentários. Bom, já para começar o vídeo eu quero falar para vocês que o VGHF11 ele já divulgou para esse mês de setembro, né, o seu pagamento, e até o momento, lembrando que não são todos os fundos que divulgaram, tá? Mas a grande maioria, olha só, a grande maioria já fez a sua divulgação. E se a gente olhar aqui somente, né, em termos de dividend yield, percentual de dividend yield, o VGHF aparece em segundo lugar. E concorrente com ele, né? É claro que ele tem vários outros fundos que são concorrentes, mas muita gente me pediu para falar também do MCHF, que ele ainda não divulgou, tá? Ele não divulgou nesse mês, mas ele segue, né, com seus pagamentos aí. Olha só, ele estava pagando aí na casa dos 10 centavos e nesse último mês, nesse último pagamento foi 9 centavos. Então é por isso que eu sei que muita gente investe também no MCHF e tem gente pensando em trocar, né? Trocar pelo VGHF, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. E para fazer essa comparação, eu trouxe aqui a nossa planilha de controle de investimentos, versão 2.0. Se você quiser saber mais, acessa aqui o QR Code que vai estar aparecendo na tela ou pelo site controledeinvestimentos.com. Bom, essa planilha, pessoal, ela é muito intuitiva. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente vai utilizar aqui o nosso comparador de fundos imobiliários, mas eu quero mostrar o quanto você precisa investir para fazer uma bola de neve nos dois, né? Já começando aqui a nossa comparação. Lembrando que a gente vai fazer uma comparação, né, de alguns pontos específicos. A gente não está analisando tudo, né? A gente está só analisando alguns pontos específicos. E lembrando que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação. Bom, se a gente olhar o VGHF, né, ele está custando aí na casa dos R$ 9,50. O último rendimento dele foi de 12 centavos. Deixa eu pegar aqui, ó, 12 centavos, tá? Então, ele teve um yield aí de 1,24, né? E para fazer uma bola de neve com ele, você precisa investir aí cerca de R$ 760 reais, que você conseguiria comprar 80 cotas, e no próximo mês você teria uma nova cota, né? Você teria o valor de uma nova cota somente com o rendimento dessas 80 cotas, tá? É isso que é uma bola de neve. Já do MCHF, olha só, a gente precisaria investir então cerca de R$ 930 reais, você precisaria então de 102 cotas para poder ter uma nova cota no mês seguinte. Lembrando, né, que como nesse último pagamento ele teve uma redução aí dos seus proventos de 9 centavos, caiu de 10 para 9, então consequentemente você precisa investir um valor maior para fazer uma bola de neve. Então já começou por aí a nossa comparação, agora vamos de fato para o comparador de fundos imobiliários, vamos colocar então VGHF11 e MCHF11. Essa comparação, pessoal, a gente vai utilizar então alguns indicadores, entre aspas, tá? Para poder balizar, né? Lembrando que aqui eu estou usando, né, alguns indicadores que eu gosto, né, que eu julgo que são interessantes, mas você, quando tiver a planilha, pode colocar o indicador que você quiser, da forma que você quiser, dar a nota que você quiser. Eu vou fazer de uma forma aqui para tentar ser o mais justo possível. Então a gente vai olhar o preço atual da cota, né, se tem algum que está mais caro, mais barato, valor de mercado, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, taxas de maneira geral, tipo de gestão, liquidez do fundo e histórico do fundo, tá? Para a gente poder, então, dar o nosso respaldo final aqui. Então, no VGHF11, começando pelo preço atual da cota, qual que será que está mais barato? E lembrando, pessoal, a nossa nota aqui, como eu falei, você pode dar a nota que você quiser, mas eu vou utilizar nota 0 e nota 1, tá? 1 para o que for melhor naquele determinado quesito e nota 0 para o que for pior. Então, o preço atual da cota, VGHF custando aí 9,53 e MCHF 9,33. Galera, nesse quesito aqui, né, como são fundos assim que têm a cotação muito parecidas, né, inclusive aí as mínimas e máximas das últimas 52 semanas, eu vou dar nota 1 para os dois, ou nota 0 também, eu vou dar nota 1, porque eu acho que assim, não é justo, né? A gente poderia dar nota 1 para o VGHF11 e 0 para o MCHF, mas a gente vai acabar dando uma desvantagem para o MCHF logo no começo, que eu acho que não justifica, né? Essa pequena variação, para mim, não justifica. Você pode fazer da forma que você quiser. Valor de mercado. MCHF, então, com os seus, cadê? Olha só, 300 milhões, né? E o VGHF com quase 700 milhões. Então, nota 1 para o VGHF e nota 0 para o MCHF.
Preço sobre valor patrimonial, MCHF, acima de 1, 1,01. MCHF, 0,98, está um pouquinho descontado. Então, nota 1 para o MCHF e nota 0 para o VGHF. Dividend Yield, né? Vamos ver qual que tem o maior. 13,16 e 13,22. Também está muito próximo, né, pessoal? A gente poderia aqui, né, colocar 1 e 0, mas eu acho que vou dar nota 1 para os dois, porque está muito próximo realmente. Apesar de que, aparentemente, né, o VGHF11 ele está numa tendência de aumentar os seus proventos e o MCHF11 aparentemente está numa tendência de reduzir os seus proventos. Mas, de qualquer forma, como a gente está falando de dividend yield anual aqui, tá? Então, vamos dar nota 1 para os dois. Lembrando que eu estou tentando ser o mais justo possível, né, pessoal? Taxas, tá? Taxa de administração, gestão e de performance. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos relatórios deles para ver como que fica. Olha só, o MCHF11 ele tem uma taxa de gestão de 0,77 e uma taxa de administração de 0,18. Somando as duas, a gente tem então uma taxa de gestão e administração de 0,95. Já o VGHF ele tem uma taxa de administração e gestão de 0,90, ou seja, a taxa de administração e gestão do VGHF ela é um pouquinho menor que a do MCHF, tá? Então a gente vai dar nota 1 para ele e nota 0 para o MCHF. Aqui no caso a taxa de gestão a gente já considerou, então a gente deixa essa parte em branco que não vai afetar aqui no nosso cálculo. Lembrando, pessoal, né, que a gente está... Como a gente consegue ver, são fundos muito parecidos em relação aos números, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente tem que dar nota 1 para os dois, tá? Então, a gente consegue ver essa questão. São em alguns pontos que eles são discrepantes, mas a gente consegue ver que eles são, né, de fato, muito parecidos aí entre si. Taxa de performance, vamos ver aqui, ó. O VGHF, então, cobra 20% do que exceder o IPCA. O MCHF cobra 20% do que exceder o IFIX. Então, é uma questão subjetiva. Eu prefiro taxas de performance que excedam o IPCA, tá? Por quê? Porque o IPCA, a gente está falando de inflação. Brasil, um país com uma inflação que pode, né, ser uma inflação complicada, tá? Então, é interessante o fundo cobrar taxa de performance do que exceder a inflação, porque se um dia a inflação ficar, né, descontrolada ou subir um pouco, a gente tem um fundo que não vai cobrar a taxa de performance, porque provavelmente ele não vai ter uma performance melhor que a da inflação em alguns determinados períodos. Na minha opinião, então, VGHF nota 1, tá? E nota 0 para o MCHF, apesar de não ser uma taxa de performance ruim, tá? Por isso que eu falei, né? São fundos muito similares, né? Muito parecidos em alguns quesitos, então é até difícil a gente dar uma nota. Tipo de gestão. Pessoal, os dois têm gestão ativa, tá? Eu nem gosto de trazer fundos que tenham gestão passiva, mas eu deixei esse indicador, inclusive, né, se você adquirir essa planilha, você pode apagar, colocar outro que você quiser. A gente deixou alguns padrões aqui, mas você pode fazer da forma que você quiser. Taxa de gestão, eu particularmente só invisto em fundo com gestão ativa, tá? Os dois têm a gestão ativa, então nota 1 para os dois. Mas nada contra também quem gosta aí de fundos passivos. Liquidez, isso aqui é um ponto importante, tá? VGHF, liquidez média diária aí de 3 milhões. Já o MCHF11 tem a sua liquidez média diária aí de 870 mil, né? Então, VGHF nota 1 e MCHF nota 0. Histórico do fundo, né? Vamos dar uma olhada na cotação, como foi o comportamento, olha só. A gente consegue ver que o VGHF ele tem histórico desde março de 2021, já o MCHF tem desde julho de 2021. Então, estão bem próximos ali, né, em termos de idade deles na nossa bolsa. Mas em relação à cotação em si, a gente consegue ver que, inicialmente, o MCHF ele até conseguiu manter a sua cotação. Depois ela acabou despencando, olha só, despencou um tanto bom, depois começou a se valorizar, tá? O VGHF, né, ele foi oscilando, né? Então, subiu, caiu. Ele até teve uma certa estabilidade aqui um período, depois caiu um pouco e depois subiu um pouco. Mas, né, se a gente for olhar aqui em relação ao percentual de variação no período todo, a gente consegue ver que a variação negativa maior foi do MCHF. Então, a gente vai, então, dar nota 1 para o VGHF, já que ele teve uma variação menor, né? E o MCHF teve uma variação negativa maior, tá? Então, 1 e 0. Aqui a gente chegou, então,
na seguinte média, né? 0,89 para o VGHF e 0,44 para o MCHF. Lembrando que foi 1 e 0, você poderia dar nota 10 e 5, né? Do jeito que você quisesse aí. Mas, né, nesses pontos aqui, a gente conseguiu ver que o VGHF saiu um pouquinho melhor. E de fato, se a gente for olhar o último pagamento, lembrando que esse dividend yield aqui a gente considerou os últimos 12 meses, mas daqui para frente, qual será que vai pagar melhor? Né? Na minha opinião, aparentemente o VGHF ele está, né, com uma tendência de manter esses pagamentos bons, né, acima de 1%. É claro que a gente não está avaliando o risco aqui, tá, pessoal? A gente não está olhando, né, quais são os ativos que eles têm na carteira, né? Então, isso tudo é muito importante. Aqui é simplesmente uma análise simples, né? Uma comparação muito simples, muito subjetiva também. Então, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários qual desses dois fundos vocês preferem e também se tiver algum outro fundo aí que vocês queiram que a gente faça comparação, deixa aqui que a gente faz nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.